Amém. Glória a Deus, Ana Paula. Deus abençoe, viu? Néias, quiser começar? Amém. Bom dia, paz para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então tá bom. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E eu fico grata ao Senhor por essa oportunidade. Sabemos que somos pequenos demais, mas o Senhor é grande. E eu fico muito feliz quando o Espírito Santo de Deus, ele conduz as coisas. A Ana Paula me mandou perguntando 7h30, né? Qual louvor? Eu falei para ela assim, olha, eu sou ruim de louvor. Eu falei, vou deixar isso para você que é boa nisso, né? E isso vem tanto confirmar a mensagem, como confirmar o quanto o Senhor é aquele que direciona, né? Se eu não falei qual o louvor que ela escolheu o louvor que precisava ser escolhido. E Deus é maravilhoso por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir para que as irmãs, quem puder, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 4. E essa semana, desde a semana passada, estou meditando aqui nessa passagem e eu tenho certeza que é um texto muito rico, uma mulher muito corajosa, nós conhecemos, mas o texto do Senhor sempre é novo e ele sempre nos dá a oportunidade de aprender mais. Está em Juízes 4, a passagem que fala sobre Débora, e eu quero ler com as irmãs. O versículo 1, ele vai nos dizer assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 3. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O 8. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você. Mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Amém? Esse é um texto bastante conhecido, embora eu falo sempre, o texto do Senhor, ele sempre tem coisas ricas, subliminadas para nos ensinar. E nós estamos num contexto aqui onde Débora vive num cenário onde o povo de Israel era um povo que vivia oprimido há 20 anos pelas mãos de um rei chamado Jabim, que era o rei de Canaã. E isso porque os filhos de Israel tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós vamos ler os textos, nós vemos que o povo, ele cometia algo que entristecia a Deus, se tornava cativo, se tornava oprimido, e ele clamava ao Senhor, e o Senhor, então, vinha com a sua misericórdia. E aqui nesse cenário em que Débora se encontra, era um cenário exatamente desse, era um cenário onde o povo, ele tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Estava oprimido há 20 anos na mão de um rei poderoso de Canaã. O texto vai dizer que ele pertencia ali para ele 900 carros de ferro, e isso mostra o quanto esse rei ele era poderoso, quanto o seu exército era forte. E vai dizer também que o comandante desse exército, Sísera, era um homem que morava em Harosete Ragoim, que quer dizer ferrareria às nações. Tamanha, então, era a opressão desse povo em saber que estava sendo oprimido por um rei poderoso, um rei que tinha 900 carros de ferro, um rei que tinha um comandante do exército que morava numa cidade ali onde chamava-se ferrareria às nações, né? Então, tamanha era essa aflição que o povo se encontrava naquele momento. E aqui eu faço uma primeira aplicação para minha e para a sua vida nesta manhã. Talvez você esteja nesse mesmo cenário, num cenário de opressão,
num cenário onde você vê, olha para o seu inimigo, olha para a sua batalha, e você consegue identificar um poder do seu inimigo em te vencer. Aqui os filhos de Israel, eles olhavam para esse rei como um rei forte e poderoso. E não é diferente nas nossas vidas. Todos nós enfrentamos dificuldades, batalhas, e há chegado o momento onde nós nos sentimos enfraquecidos, fragilizados pela opressão. E hoje, nesse texto, o Senhor pede para que eu e você paremos para olhar um pouco para qual é o tamanho do inimigo que nós estamos olhando para a nossa batalha. Mas o texto vai dizer que, embora o povo ele está nessa situação, e assim também somos nós, quando nós nos identificamos numa situação onde não temos mais para onde correr, nós temos o ímpeto, aquele vazio que há em nós, ele é aquele que clama pelo Senhor. E quando o povo faz esse clamor ao Senhor, ele encontra resposta de Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos resposta de Deus. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos colocamos numa posição onde nós não temos mais recursos, porque muitas vezes nós entendemos que ainda há recursos em nós mesmos, porque nós muitas vezes fazemos uma oração, mas não fazemos essa oração como uma forma de clamor pela providência e pelo socorro do Senhor. Nós fazemos uma oração casual, nós fazemos uma oração onde nós entendemos que nós ainda temos condições de batalhar por aquilo. Mas aqui, quando o povo ele clama ao Senhor, é porque eles tinham entendido que sem o Senhor, eles não conseguiriam mais resistir àquela opressão. Eles não conseguiriam realizar nenhuma vitória. Eles então reconhecem que eles são totalmente dependentes do Deus Altíssimo. E nessa manhã, o Senhor nos convida a clamarmos a Ele, porque nós precisamos ter a dependência de que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Há batalhas que eu e você ainda não ganhamos. Há batalhas que ainda nós estamos vivendo. E pode ser que seja 20 anos como esse povo estava, porque nós colocamos as nossas próprias mãos. Há batalhas que nós não conseguimos passar por ela, porque nós colocamos a nossa própria mão. Porque nós não colocamos nós numa dependência total de Deus. Mas aqui nesse texto, o povo, quando ele clama ao Senhor, ele está dizendo ao Senhor assim: sou totalmente dependente de ti. Não tenho mais recursos, não tenho mais condições, não tenho mais força contra essa opressão que eu venho sentindo. Não tenho mais condições de lutar contra um exército que tem 900 carros de ferro. Então, o Senhor, ele se levanta do trono numa forma figurativa, porque Deus, ele sempre está diante de nós, e ele inclina para nós o seu ouvido nessa manhã, e aí ele vai começar então a nos ouvir. Quando nós mostramos a nossa dependência total desse Deus, quando nós entendemos que as nossas forças, elas são pequenas demais, quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Há um salmista que diz assim: uns colocam a sua força, uns colocam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aqui o povo de Israel estava fazendo isso. Eles cantaram exatamente esse hino, porque umas pessoas vão colocar a sua força nas coisas externas, no seu estudo, na sua capacidade física, na sua beleza, na sua capacidade de entendimento, mas nós, que somos mulheres de Deus, nós faremos menção do nome do Senhor Altíssimo. E é nesse cenário
que Deus então levanta uma mulher chamada Débora. Veja que o texto ele começa apresentando Débora para nós. E ele fala assim: Débora, profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E quando eu digo, eu meditando sobre isso, Débora, ela era profetisa, ela tinha intimidade com Deus. Ela era esposa de Lapidote. Ela era uma mulher comum, como eu e você. E ela também era a juíza de Israel. Ela também tinha uma tarefa fora da casa dela. Débora, ela não tinha nada de diferente das mulheres do tempo de hoje. Ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Ela era uma mulher que era esposa de Lapidote. E é tão bonito que quando você vai procurar Lapidote, é chama. Então, esposa de Lapidote aqui, o texto ele pode estar remetendo a uma lançadora de chamas. Ela valorizava o seu esposo. Ela incentivava o seu esposo. Embora ela é a principal protagonista dessa história, o texto ele não deixa com que o seu esposo seja desapercebido. E aqui nós vamos fazer algumas aplicações. Débora era uma profetisa. Talvez o ministério da sua família esteja sobre as suas mãos. Talvez você seja a escolhida do Senhor para realizar uma grande obra. E o seu esposo, porque muitas vezes nós vemos que a mulher é sempre colocada numa condição de auxiliadora do ministério do seu esposo. Mas há mulheres que têm o ministério delas. Há mulheres que são chamadas, e Débora é uma mulher que tem um ministério dela. Aqui a palavra do Senhor, ela não fala sobre o seu esposo. Ela não fala o que Lapidote era. Ela não fala, mas ela fala que ela era a esposa dele. Então, aqui fazemos uma primeira aplicação. O ministério ele pode estar sobre as suas mãos. Se você é casada, você é esposa do seu esposo. O ministério está nas suas mãos, mas isso não está o direito de você passar por cima do seu esposo. Não te dá o direito de você não incentivar o seu esposo, não mostrar o poder e a autoridade que ele tem dentro da sua casa. Muitas vezes nós estamos invertendo os valores. Nós achamos que porque o ministério está nas nossas mãos, o nosso esposo, ele não tem valor, ele não tem autoridade, e ele tem autoridade. Talvez você é uma pessoa solteira, que está galgando ter um companheiro. Aprenda desde agora que ele é o sacerdote e ele tem um ministério dentro da sua casa e sobre a sua vida. Que você possa incentivá-lo, porque há mulheres que estão querendo pisar no seu esposo. Talvez ele não tenha a mesma iniciativa que você tem, talvez ele não tenha a mesma coragem que você tem. Talvez nesse texto aqui, Débora foi chamada e não foi chamada de seu esposo, porque Deus sabia que Débora é que tinha a coragem. Mas Deus não deixa encoberto aqui que ela era a esposa de Lapidote. Ela era uma mulher do lar, ela era uma mulher que tinha um esposo. Então não ache que você, pelo seu ministério, que você é a dona e que você faz e acontece. Porque não é para isso que o Senhor te chamou. Ele te chamou como profetisa, como uma mulher de intimidade. Mas ele te chamou também como esposa de Lapidote. E ela também era uma mulher que julgava Israel naquele tempo. E o importante desse texto é que o texto vai dizer que ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. Débora, ela não levava para dentro da casa dela os problemas do povo de Israel. Ela não pegava, absorvia, não, ela ia lá para debaixo da palmeira. E quando nós vemos um pouquinho sobre palmeira vai nos ensinar tantas coisas. Palmeira é uma planta que se enverga, mas que não quebra. Então, talvez Débora usava ali daquela figura, daquela linguagem,
para poder incentivar o seu povo a não se entregar na opressão, a não se entregar nas suas dificuldades. Mas Débora, ela não trazia para dentro da tua casa o problema do povo de Israel. E aqui nós fazemos uma primeira aplicação. Como que você está lidando com os problemas que chegam até você? Talvez você é uma profetisa do Senhor, uma pastora, uma intercessora, uma líder. Mas você está pegando aquele problema que a sua amiga, que a tua irmã confiou a você, e você está chegando e levando para dentro da tua mesa, jogando na mesa da hora do jantar, dizendo, sabe a fulana? Ela está passando por isso dentro da casa dela. Débora, ela nos ensina que ela cuidava dos problemas do povo debaixo da palmeira. E eu entendo que eu vou fazer aqui uma aplicação na minha mente. Eu acho que ali, quando ela terminava de atender um problema, vou usar a Raquel aqui como exemplo, a Raquel ia lá, levava para ela tudo aquilo que estava afligindo. Eu acredito que Débora, como sendo uma mulher ali de intimidade com Deus, ela podia ali passar os seus conselhos, passar as suas decisões, mas no final ela fazia uma oração e dizia assim, Raquel, esse problema, esse seu segredo, está enterrado debaixo dessa palmeira. O seu problema, a sua vergonha, a sua dificuldade, ela não vai ser exposta para aquela outra amiga nossa do círculo da oração. Como que você tem lidado com aquelas informações que têm chegado até você? Como você tem lidado com as aflições das pessoas que chegam até você? Você não precisa contar detalhes. Você não precisa expor a sua irmã. Você não precisa expor aquele que vem buscar de você um refúgio. Débora, ela vai nos ensinar sobre isso. Débora, ela tem tanta intimidade com o Senhor que o texto vai dizer que Débora, que o Senhor Deus deu a seguinte ordem para Débora. Débora, ela é instruída pelo Senhor de como orientar Baraque a vencer uma guerra. Débora não é somente uma voz profética. Débora também, ela recebe do Senhor a estratégia de como ela faria, de como Baraque faria toda aquela estratégia. Nós vamos ver no texto que Débora, ela manda chamar Baraque, ela fala, Deus fala, vá, reúna os homens no monte de Tabor, fala quantos homens ele tem que reunir, fala quais são os homens, de quais tribos ele tem que reunir. Veja que o Senhor, ele não só te dá uma ordem, vá. Ele fala, vá, reúna, separe. E muitas vezes nós, mulheres, estamos só indo. Ah, Deus me chamou. Deus falou para eu fazer a obra. Eu vou levando tudo no peito. Não, não. O Senhor, ele está falando para nós nessa manhã assim, que ele é aquele que dá uma ordem para ir, mas ele dá ordem em decência. Ele organiza as coisas para serem feitas. Ele escolhe o povo certo para estar com o Baraque naquela batalha. Veja que antes de Baraque dar a resposta para Débora já tinha, Deus, o Senhor já tinha dado tudo para Débora, como seria, quem iria, quem você está chamando para ir junto com você nas suas batalhas. Nós sabemos que nós precisamos de companheiras de oração, nós precisamos de amigas sinceras para as batalhas que nós vamos enfrentar. Há momentos que nós não conseguimos enfrentar a batalha sozinha. E sabe o que está acontecendo? Nos dias de hoje, nós não confiamos mais em ninguém para chamar para uma batalha. E não chamamos as pessoas para a batalha, primeiro porque nós
não buscamos de Deus para que Deus nos mostre quem vai estar preparado para a batalha conosco. Não são todas as batalhas que aquela sua melhor amiga está preparada para te acompanhar. Há batalhas que talvez o Senhor vai te mostrar uma pessoa que você nem tem intimidade, mas essa pessoa, ela tem experiência com Deus para poder suportar o peso da batalha que você estava vivendo. E nós temos uma inclinação em buscar daquela pessoa que nós temos mais intimidade. Talvez aquela pessoa que você conversa todos os dias, mas ela não é a pessoa indicada para essa batalha. Então, aqui eu entendo que a primeira coisa, quando nós identificamos que temos algo a realizar, nós precisamos primeiro buscar do Senhor. E Ele vai nos direcionar. Quem vai nos acompanhar nessa batalha? E qual a estratégia que nós vamos usar nessa batalha? Nós somos mulheres direcionadas por Deus e nós não podemos mais sair errantes sem uma estratégia para a batalha. Nós não podemos mais sair de uma situação com qualquer pessoa na nossa bagagem. E aqui também Deus faz uma aplicação como que você está reagindo quando alguém te chama para uma batalha. Porque muitas vezes as pessoas, hoje em dia, elas só estão querendo, venha a nós. Ninguém mais quer enfrentar uma batalha pela amiga. Eu não estou podendo agora eu tô mal. Tem pessoas, que não saem de uma posição de vítima. E o Senhor está falando nessa manhã, você não sai dessa condição de vítima. Você não sai dessa condição de que você precisa de oração. Você não sai dessa condição de que você precisa de ajuda. Você não sai dessa condição de que você precisa que as pessoas fazem para você. Não é porque você não tem condição. É porque você se acostumou e se acomodou nessa posição de que você só quer a bênção, mas você não quer o abençoador. Nós muitas vezes nos colocamos só nisso. Eu preciso de oração, eu preciso de uma palavra, eu preciso, mas há pessoas que precisam que de você, precisa que você se coloque na posição, precisa que você dobre o seu joelho e clame ao Senhor. Há pessoas aqui nessa live hoje que se acomodou numa situação de pobre coitada. Porque você quer somente que venha a voz. Se vitimando, talvez, de um trauma lá do seu passado. E Deus já falou com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E mesmo assim você volta lá no seu passado. Deus já falou com você. Tome a posição. E é um trauma que você precisa viver. Eu sinto a graça de Deus nesse momento. Se a graça de Deus está sobre esse lugar, se é um trauma da tua infância, você já sabe o que você precisa fazer. O Senhor não quer mais você como vítima. O Senhor não quer mais você escrava. O Senhor não quer mais você nessa posição. Você se carrega nessa posição há anos. Sabe por quê? Porque todos estão à sua volta preocupados com você. E a sua ausência lá do passado, você quer suprir agora. Mas o Senhor quer que você cresça. O Senhor quer que você se posicione. Então, Débora, ela nos mostra aqui que a intimidade dela faz com que ela receba a ordem de ir. Mas ela também recebe quem ela deve levar na batalha. E quando nós vamos analisar um pouquinho, o Velho Testamento, ele traz muitas riquezas nos nomes. E Naphtali quer dizer minha luta. Zebulon quer dizer
dádiva. Qual é a luta que está chegando para você, da sua irmã, e você está dizendo, é minha luta? É minha dor. A sua dor, Raquel, é minha dor. Se você está chorando, Raquel, eu também estou chorando. Ou será que as lutas da minha amiga, da minha irmã, que está chegando até a mim, serve somente para eu fazer fofoca para minha amiga do lado? Sabe a Raquel? Está acontecendo isso com ela. Vamos orar. Mentira! Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós assim, ó, Ele falou, Ele chamou um povo onde a luta dele chamava a minha luta. O que o Senhor espera de nós é que a luta da nossa irmã seja a nossa luta. Que a dor dela seja a nossa dor. E que a alegria dela, a vitória dela seja a nossa alegria. Porque muitas vezes nós somos amigas na hora da luta, na hora do sofrimento. Mas na hora que vem a bonança na vida da nossa irmã, nós não nos alegramos. Porque achamos que nós merecemos. E Débora vai mostrar para nós ainda nesse texto o quanto ela era desprendida. E sabe quando nós somos desprendidas? Quando nós reconhecemos o nosso valor. Débora, ela sabia quem ela era no reino. Débora, ela sabia o valor que ela tinha. E quando nós sabemos o valor que nós temos, nós não temos dificuldade de entregar a honra de uma vitória na mão de uma outra pessoa. Quando nós sabemos quem somos, sabemos o nosso valor, nós não temos dificuldade de comemorar a vitória da nossa irmã. E depois de todas essas estratégias que o Senhor dá, Ele dá para Débora a vitória. Ele diz assim, olha, no final do verso 7, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Débora recebe do Senhor. Quem vai com ela, com eles na batalha? Como eles vão fazer a batalha? Porque o Senhor, Ele fala para ela aonde ela deveria, onde o povo iria, o povo inimigo iria lá para o ribeiro de Pison. Quando nós vamos ver o ribeiro de Pison, era um ribeiro que ele não é cheio toda a época. Ele é um ribeiro, ele passa poucas águas. Mas o Senhor, Ele é tão poderoso que Ele fez o exército de Jabim se atolar naquele ribeiro. Sabe por quê? Porque para o Senhor não há dificuldade para Ele te dar vitória. Para o Senhor não há dificuldade para Ele mudar cenários para te dar vitória. Talvez as pessoas falassem, mas lá para o ribeiro de Pison, lá não é cheio toda a época. Talvez não estivesse cheio nessa época. Mas o Senhor, Ele é aquele que vai na contramão do cenário para poder te dar vitória. Ele vai na contramão, Ele vai lá e fala assim, eu vou levar o povo, é lá que eu vou levar aquele povo. Porque é lá que eles vão ficar atolados. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que Ele estaria dando a vitória. O problema é que nós muitas vezes queremos que a vitória não seja nem do Senhor, seja nossa. Nós queremos, Deus já falou, eu vou te dar a vitória, mas aí você quer que a vitória seja sua. E a vitória não é sua, a vitória é do Senhor. E quando Ele nos leva num cenário onde o cenário é impróprio, é porque vem o impossível de Deus, vem o extraordinário de Deus, vem o agir de Deus. Porque quando nós ainda estamos numa situação confortável, quando nós estamos numa situação em que nós temos controle, nós entendemos o quê? Eu estou fazendo. Mas quando Deus leva você num cenário onde você fala, não sei o que fazer. Aí Deus fala, agora eu entro. Agora eu faço.
Agora eu entrego a vitória. Agora eu pego do rio seco de Quizon e faço ele virar um lamaçal. Pego 900 carros de força, de ferro, de um exército inteiro e faço ele ficar confundido, atolado, porque eu sou o Senhor. Eu sou o que sou, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que posso, eu sou aquele que tenho e sou aquele que ajo. Então, de posse de todas essas coisas, veja que Baraque, ele responde para Débora: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Pensa num cabra. Eu fiquei imaginando Baraque olhando para a cara da Débora e eu falando assim, meu Deus, a Débora está falando para ele quem ele leva, como ele faz, que Deus vai fazer, como Deus vai fazer e que Deus dá a vitória, porque Deus fala aqui, ó, e eu entregarei nas suas mãos. E ele fala assim, se você não for comigo, eu acho que Débora pensa assim, meu Deus, mas tudo que eu falei, será que ele não acreditou? E eu entendo que Baraque não foi covarde. Muitas vezes, eu lendo esse texto, eu falava, esse cabra foi um covarde. Não, ele sabia que Débora carregava a presença de Deus. Ele sabia que Débora tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Débora, aleluia, era aquela que carregava da mesma forma que lá em Êxodo, Moisés disse para o Senhor assim, se o Senhor não for comigo, não nos faça subir daqui. Isso aqui é dependência. Baraque, ele sabia que Débora, ele precisava da dependência da presença de Deus. E Débora carregava a presença de Deus. Então, não é que Baraque foi intimidado por Débora, não. Ele era um homem de exército. Ele era um comandante. Ele era um homem corajoso. Ele não era um comandante de qualquer exército. Ele era um comandante do povo de Deus. Mas ele sabia que Débora carregava a presença de Deus. Você tem sido Débora? Profetiza da sua casa. Profetiza do seu ministério, da sua igreja. Você tem sido esposa de Lapidote? Você tem sido aquela mulher que coloca o seu esposo lá em cima? Ou você tem falado para sua amiga que o seu esposo é um acomodado? Talvez ele até seja, mas profetize sobre a vida dele. Lance chama sobre a vida dele. Fale que ele é uma bênção. Fale que ele é um homem corajoso. Fale que declare sobre a vida dele que ele é um homem cheio da presença de Deus. Esse é o papel da mulher. Se você é solteira, profetize sobre a sua vida. Fale, Senhor, mande para mim um varão de chama. Um homem que entenda o meu ministério. Nós temos mulheres aqui que precisam de homens que sejam intercessores. E não há problema nenhum nisso. Não há desmérito. Temos aqui no nosso grupo a Jéssica, que é uma menina que prega a palavra do Senhor. Talvez o esposo dela não será um pastor, um grande obreiro, porque o ministério foi confiado a ela, mas ela precisa de um homem que a ama, que a siga, que a admire, que interceda por ela, que entenda o ministério dela. Outro dia veio na nossa igreja uma dupla cantar e uma das moças que canta, o esposo dela, ele não é do ministério. Elas são duas irmãs, o esposo é pastor, o outro não. Ele tem uma oficina, ele é uma pessoa, ele é um crente normal, vamos colocar assim, né? Ele é um crente normal. E quando ela veio cantar, e Deus está me lembrando isso, eu não estava nem aqui no meu escopo, e eu sou conduzida pelo Espírito Santo, então eu sei que alguém precisa ouvir isso. E quando elas vieram cantar na nossa festividade, eu estava no púlpito, e quando eu vi, o esposo dela pegou, foi lá na mesa de som, ele falou qual era o louvor que elas iam cantar, ele deu o suporte que ela precisava dar,
E aí ele sentou, ele é um japonesinho pequenininho, assim, tímido, discreto. Foi lá, sentou de volta no banco dele, e ela é uma mulher, pensa numa mulher que canta, que profetiza, que pula, que faz. E nem por isso ele perdeu o valor dele como esposo dela. Você, às vezes, está achando que porque o ministério está nas suas mãos, o seu marido, o seu esposo, que é tímido, quieto, não tem importância. Ele tem importância sim. Mostre o valor dele. Talvez o valor desse irmão é ir lá na mesa de som levar, mas ele foi tão discreto que talvez se ele fosse um homem barulhento, ele teria chamado a atenção que não era o propósito dele. O propósito dele não é esse, mas o propósito dele foi ali, de uma forma discreta, entregar os... E ele ficou esperando para ver se tocava o playback na hora certa. Ele conduziu de uma forma tão maestra. E ele tem importância sobre o ministério dela. Então, o Senhor está nos chamando a atenção porque nós muitas vezes nos achamos tão cheias de Deus. E estamos esquecendo de valorizar aquela pessoa que Deus colocou na sua caminhada, não como a tocha. A tocha é você, mas a flecha é ele. A tocha que incendeia é você, mas você precisa de um direcionamento. E aqui, quando Débora ela fala, certamente irei com você. Débora ela mostra que ela era uma mulher de coragem. Ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher de batalha. E o texto vai dizer que Débora, ela não falou da boca para fora. Débora, ela foi com Baraque até Laguedes, que é quando ele convocou o povo, os 10.000. Guedes quer dizer lugar santo. Ela foi com ele. Ela esperou ele convocar Naphtali, Zebulon, ela esteve com ele. E o texto vai dizer assim, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Débora não se acovardou no meio da batalha. Eu fico imaginando Débora saindo da sua palmeira e indo com esses homens. Foi lá com Baraque, foi lá em Guedes, foi lá, reuniu 10.000 homens. Gente, imagine, entra na história, imagine Débora no meio de 10.000 homens. E aí ela podia falar assim, bom, a minha parte eu fiz, eu profetizei, eu falei, agora Baraque é com você. Mas o texto vai dizer que não, que ela vai com ele, tá? O texto é claro em dizer. E Débora também foi com ele. O Senhor está dizendo assim, não é para você entregar a batalha antes da vitória. Não é para você desistir. Não é para você parar. Não é para você se acovardar. É para você ter fé, determinação, coragem. Siga. Não interessa se Deus já te deu a estratégia, se Deus já falou que deu a vitória. Porque às vezes Deus fala assim, eu vou te dar essa vitória. Aí você relaxa. Aí você fala, bom, então se Deus já falou que vai fazer, eu não preciso fazer mais nada. Não. O Senhor está falando assim, continue caminhando. Continue caminhando no exército, porque a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Você está num exército, você pertence a esse exército, e a ordem é marchar. A vitória vem, mas você precisa continuar marchando. E Débora, ela tinha falado algo que a vitória não seria de Baraque, a honra daquela vitória. Aí, a princípio, se você for pensar nos tempos de hoje, na comodidade, né, na competitividade que existe hoje, eu canto mais, eu prego mais, eu sorriso mais, eu sou mais bonita, eu sou mais competente, eu organizo melhor, eu pastoreio melhor.
Débora podia falar assim, ó, Baraque, só que a honra dessa vitória aí não vai ser sua não, viu? Vai ser de uma mulher. Aí a hora que você lê esse texto, pode falar assim, a Débora está tendo no peito dela, dizendo assim, ó, essa honra dessa vitória vai ser minha. Porque eu sou a profetisa, Deus falou comigo, Deus me deu estratégia, Deus me levantou para esse tempo, eu não vou ter coragem e a honra da vitória vai ser minha. Não. Sabe o que Débora faz? Ai, Deus. Débora nos ensina que entregar a honra para uma irmã nossa é muito mais honroso do que se a honra fosse dela. Ela fala assim, olha, a honra vai ser de uma mulher. No começo, ela não fala de qual mulher seria. Então, você poderia imaginar, vai ser dela. Baraque talvez até pensou, tá bom, Débora, você é a profetisa mesmo, Deus falou com você, fique com a honra, eu só quero a vitória. Mas Débora, ela fala que a honra ia ser dada à mão de uma outra mulher. Aqui Débora, ela mostra assim que ela sabia o valor dela, ela sabia a posição dela, ela não tinha medo de que a vitória fosse dada para Jael. A honra da vitória foi dada a Jael. E foi dada a Jael de uma forma valente. Jael, não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas Jael era uma mulher que sabia mexer com instrumentos. Por isso que ela pega um machado, uma estaca. O povo de Jael era um povo que era semi-nômade. E eles mexiam com isso, com essas ferramentas. Não era qualquer mulher. Era uma mulher preparada para aquela batalha. Débora era uma mulher sensível à voz de Deus. Era uma mulher que caminhava com o exército. Era uma mulher que ela tinha coragem. Mas talvez, eu fico imaginando, Débora é apresentada como mãe de Israel. E mãe, pensa num coração mole, é quem tem coração de mãe, não? E aí eu fico imaginando que ela vê Císera ali deitado, e ela como mãe fala, meu Deus, eu não vou ter coragem de pegar uma estaca e rachar a cabeça dele, não. Acho que talvez se eu levar ele lá para minha palmeira, dar uns conselhos nele, falar alguma coisa, eu mudo essa história. Mas Jael não. Jael, ela era uma mulher valente. Ela era uma mulher que sabia mexer com a estaca, com o martelo. E ela sabia o que ela precisava fazer. Ela sabia que ela tinha que ser certeira. E você pode ver que ela é estrategista. Císera pede água, ela dá leite. Ela dá mais do que ele pede, para trazer conforto e segurança. O inimigo pode achar que você não está sabendo lidar com essa estratégia. Mas hoje, Deus nos ensina através de Jael. Tome posse da astúcia de Jael. O inimigo está falando assim, me dá água. Aí você fala assim, dou nada, vou te dar leite, uma machadada, uma martelada no meio da sua fonte, porque você vai morrer hoje, em nome de Jesus. E a batalha será vencida. E aqui é tão desprendida Débora, porque ela não tem essa dificuldade que nós muitas vezes temos, de ver o brilho da nossa irmã. Que nós possamos aprender nesse texto de hoje, que Débora sabia da posição dela. Saiba da sua posição. Tome posse hoje da sua posição. E até uma parte da batalha é você. A outra parte é quem está ao seu lado. E a outra parte pode ser uma outra mulher. Mas é uma mulher certeza. Sabe o que está dizendo em tudo isso? Que a vitória veio para o povo. O povo ganhou. O reino ganhou. Quando nós não temos divisão, quando nós não temos competição, quando nós não temos nada, o reino ganha, a casa ganha, a família ganha. Quando nós conseguimos reunir essas características que Débora nos ensina, nós conseguimos fazer com que
o reino cresça e que o nome do Senhor cresça e que nós possamos descer, nos humilhar. E falta só 7 minutos para terminar. Que nós possamos aprender como Jesus nos ensina na cruz do Calvário. Ele se fez pecador para morrer pelos nossos pecados. Ele se colocou na posição de maldito para que nós pudéssemos ter vida e sermos chamadas filhas de Deus. Do Deus Altíssimo. Ele sofreu as marcas para poder entender a sua dor hoje. Para entender o quanto talvez para a Neia isso é uma coisa muito pequena. Não menospreze a dor do outro. Nós temos um péssimo hábito de menosprezar a dor do outro. A dor do outro é dele, não é sua. Seja na Citale, pegue aquela luta como se fosse tua. Não julgue a dor do outro. Viva ela como se ela fosse tua. Divida a glória da vitória com a tua irmã. E o reino vai ganhar. Dê legalidade ao seu esposo, ao seu companheiro. Profetize sobre a vida dele, mesmo que o ministério esteja sob as suas mãos. Eu falo assim que a minha mãe era uma mulher muito sábia. Meu pai, a minha mãe era que decidia tudo na nossa família. Ela era mais inteligente do que meu pai, ela era estrategista. Na época, sei lá, minha mãe me falecida, eu tenho 50 anos, vamos colocar aí há 40 anos atrás. A minha mãe, ela sabia, naquela época, ela comprava e vendia dólar na época certa para poder capitalizar dinheiro. Mas a minha mãe nunca fez com que nós olhássemos o meu pai de uma forma menor que o papel dele dentro da nossa casa. E há mulheres que está querendo menosprezar o esposo, ou até mesmo ainda não tem esposo, mas fala assim, quando eu casar, na minha casa vai ser assim. Quando eu casar, ou você está dando conselhos assim, olha, quando você casar, não aceita que seu marido faça isso não. Não faça isso não, viu? O seu marido, o homem, ele tem um papel. Minha mãe nunca permitiu que nós não respeitássemos a figura masculina do meu pai dentro da nossa casa. Então, cuidado com que as coisas que você está falando do seu esposo e para o seu esposo. Você pode até pensar que ele é um banana, mas não fala isso para ele, não. Você pode pensar, fala, ô homem banana, ô homem medroso que Jesus pôs na minha vida, mas fala para ele assim, ó, você é corajoso, meu amor, eu acredito em você, eu sei que você pode, eu confio na tua força. Entendeu? Não é mentira, não, é profetizar mesmo, né? Profetize que ele é corajoso, profetize que ele é uma bênção. Às vezes a única coisa que ele está precisando é do teu abraço, a única coisa que ele está precisando, ele está igual Baraque, falando assim, ó, eu só vou se você for comigo, varoa. Entendeu? Porque é você que carrega a presença de Deus. Deus dá a cada um a sua porção e vai acabar 3 minutos, oh meu Deus. Nós vamos orar nesses 3 minutos para que o Senhor possa continuar ministrando no nosso coração. Através desse texto que é tão rico, daria para a gente ficar aqui falando mais tantas outras coisas. Mas o Senhor, Ele é bom e maravilhoso. E que cada uma de nós nessa manhã, pegamos um pouquinho que cabe a nós. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Talvez o texto inteiro não serve para você, a aplicação inteira não serve, mas uma parte, ela serviu para você. Então pegue essa, mastigue, leia, releia e coloque ela em prática. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai,
Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. Obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor Deus querido e maravilhoso, porque o Senhor é grande, poderoso e eterno. Pai, nós não tivemos tempo de manifestar os pedidos de oração. Podemos abrir um próximo link, Senhor Jesus, para que os pedidos sejam manifestados. Pai Santo e Poderoso, mas já em teu nome, Pai, eu profetizo sobre a vida dessas mulheres, Débora, Jael, que elas possam, Senhor, tomar posse da tua palavra, Senhor Deus. Que cada uma delas tome, Senhor Jesus, a porção da tua palavra. Que elas sejam revestidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que elas possam, Senhor, através dessa palavra, serem ministradas no decorrer dessa semana, Pai. Que elas possam ser alimentadas pelo poder do Espírito Santo, Pai. Pai, visita os pedidos que nós possamos, Senhor Jesus, apresentar a Ti. Em nome de Jesus, por fé nós te louvamos e te agradecemos. Amém.